Estamos de volta com mais um Debaixo da Moita, o seu podcast. Eu sou Edson Moita, o Moitinha, e a gente tem muito o que conversar hoje porque eu trago um profissional de saúde, uma pessoa muito experiente em sala de aula, que uma coisa inclusive é atrelada à outra, porque por as percepções talvez ele resolveu aprofundar os seus conhecimentos na área. Estou trazendo o fonoaudiólogo, professor, né? Doutor Dionildo. Seja bem-vindo. Tudo bem com você? Tudo bem, Motinha? Muito obrigado pelo convite. Estou aqui depois de tantos convites, né? Pois é, rapaz. Se não me engano, meu internauta, só tomando aqui a palavra, se não me engano, foram quatro ou foram cinco tentativas, né? Para nosso horário, nossa agenda se bater. Eu estou muito feliz, satisfeito, honrado pelo convite, em poder assim contribuir com essa temática tão importante, né? Para as famílias, para a comunidade e para mim mesmo, que gosto bastante. Então, obrigado. Olha aí, bom demais. Quando a pessoa faz o que gosta, é muito bom. E a gente também fica muito honrado aqui com a sua presença. Não é à toa que a gente já tentou várias vezes, vários temas, né? Inclusive, agora Várias temáticas. esse, exatamente. E essa temática é importante porque é, é algo que muitas coisas a ser esclarecidas, né, ao longo desse bate-papo que você, meu internauta, é bom que saiba, até para repassar para alguém que esteja precisando e às vezes não está, né, por dentro que esteja precisando, né? Sabe que está faltando algo, mas às vezes não sabe por onde é, às vezes não sabe que é um fonoaudiólogo, né? Doutor Dionildo, mais uma vez, seja muito bem-vindo. A gente já vai começar aqui trazendo aqui um presente da Iris Bela Lingerie para você. Uau! Fonoaudiólogo usa cueca, né? Sim! Obrigado, Irisbela. Ciclista que diz que não, né? Obrigado aí pela lembrança, pelo mimo, né, da Irisbela. Obrigado pelo convite. Eu fico muito satisfeito. Pronto, que bom que você veio. Doutor, O padre aqui disse que. pô, O padre aqui disse que nega, eu acho que o pessoal pensa que padre não usa cueca, né? Eu não vejo ninguém dando cueca pra padre. eu acho que eu fui o primeiro, se não o único aqui em Frecheirinha, né? Aqui, na verdade, é a Iris Bela Lingerie. E a gente manda um abraço lá para Fátima, para o Erandi. E só lembrando que são cuecas excelentes para você que ainda não usa a Iris Bela Lingerie. Experimente, você não vai largar mais nunca. Tem muita gente aqui que veio no podcast, conheceu a Iris Bela Lingerie, né? Levou e foi. Comprou, só usa agora a Iris Bela Lingerie, porque é Uau. confortável, excelente. Doutor Dionildo, eu queria que você falasse um pouco de você. Se apresente. Ah, tudo bem. Então, gente, eu me chamo Dionildo, eu tenho 41 anos, né? Minha primeira formação foi enquanto cientista social. Fui para professor por quase 15 anos, eh, com experiências tanto na rede pública como na rede privada, no ensino fundamental, no ensino superior, mas a minha maior experiência é no nível médio, né? Sou filho da terra da cidade de Frecheirinha, né? Poucas pessoas me conhecem porque logo cedo tive que sair daqui para estudar, morar, residir em Fortaleza, me formei pela UFC, a primeira formação, e recentemente, né, me desafiei a continuar buscando conhecimento, que é a minha grande paixão de vida, né? De buscar conhecimento, de realizar pesquisa, de esclarecer algo que precisa ser revelado, né? Então, eu tive a oportunidade de ingressar ainda na pandemia no curso de fonoaudiologia do Centro Universitário Into Ninta e me formei recentemente, sou recém-formado, né? No semestre 2024.2 em fonoaudiologia e continuo buscando conhecimentos, né? Fazendo aí seleções, estudando, participando de congresso sobre todas essas questões aí que envolvem agora a fonoaudiologia, que é a ciência que estuda as patologias da comunicação, né? Já trabalhava na comunicação, né? Num processo de ensino-aprendizado na sala de aula, que me deu repertório para compreender até algumas questões importantes, e agora na perspectiva da saúde, né? Pois como eu até na abertura aqui eu falei que parece até que uma coisa é atrelada à outra, porque um bom professor, ele percebe qualquer atipicidade no aluno, assim, no comportamento do aluno, antes de você ter essa experiência como profissional da área da fonoaudiologia, nome comprido, né, rapaz? Sim. Você já percebia algo de diferente, mesmo que
você não conseguisse definir, porque ainda não era da área, mas via que tinha algo de estranho, que naquele aluno, aquela pessoa que Sim, você conquista. claramente, Mutinha, claramente, né? A gente costuma dizer que a mãe e os pais, né, possuem essa percepção inicial. Eles percebem ao menor sinal, diferença e alerta que aquela criança, aquele bebê, ele é diferente. E o segundo momento é quando ele vai entrar no processo de socialização na sociedade e é na escola. É o primeiro profissional que percebe é o professor em sala de aula, porque se espera naquele ambiente com os pares, os indivíduos, né, determinados comportamentos de sociabilidade, de aprendizado. Então, quando você não cumpre, o professor, pela sua experiência e também formação, já começa a distinguir o que é que aquele aluno que não assimilou o conteúdo porque não sabe, e aí precisa mudar as metodologias de ensino, ensinar a mesma coisa de outras formas, né, outras Uhum. metodologias, ou ele já tentou de tudo e aquele aluno, aquela turma continuou sem aprender. Então tem uma limitação, uma dificuldade ali dentro desse processo de ensino-aprendizado, e aí ele percebe as individualidades de cada indivíduo, individualidades com limitações sociais, na questão estrutural e também na questão do neurodesenvolvimento, né? A questão cognitiva, não, ele não aprende, ele não assimila esse conteúdo porque ele não consegue. Essas mudanças de formas aí de ensinar, de ensino, né? Ela tem alguma relação com os tipos de inteligência? Sim, É? tem sim, né? Por isso que você acaba trocando. Por exemplo, tem pessoas que são mais auditivas, aprende ouvindo, outras são mais visuais, outras são mais táteis, né? Uhum. Então, tem aluno que a gente percebe que ele não consegue aprender ali na sala de aula, né? Devido à quantidade de estímulos, de barulho, né? Mas quando ele chega em casa, ele faz o papel dele. Então ele vai aprender sozinho, com pouco barulho, lendo, reescrevendo, anotando. Então cada individualidade tem que ser percebida, respeitada, porque cada um tem a sua forma de aprendizado. E o professor vai adaptando isso à sua metodologia de ensino, né? Você falando aí, eu até estava querendo rir, porque eu me lembrei do Manelão, saudoso Manelão. Rapaz, tem café aí, produção? Aí eu Cafezinho aqui quero, para acabou o aqui, doutor acabou. Dionildo. Aqui, enquanto isso, eu vou contando aqui a história aqui do saudoso Manelão. Rapaz, eu sinceramente, eu não conseguia, e nem consigo até hoje, eu leio geralmente deitado, onde esteja só eu, num determinado ambiente, né? Sim. Preferencialmente. Pode até ser que com mais alguém, se for pouca coisa, eu consigo entender tudo, mas o Manelão, macho, ele sentava na praça e ficava lendo. Eu ficava morto de inveja, porque se eu fizer, eu não vou conseguir entender. Eu vou ler se fosse para repassar uma mensagem, mas para eu ler e entender ali, depois eu parafrasear o que eu li, eu nem consegui nunca. E ele lia de boa ali, o rapaz, eu ficava morto de inveja, ó, porque eu acho que eu tenho, né? Esse é um dos treinos, viu? É um dos treinos para você treinar a concentração, você treinar a atenção, é tentar ler no público, né? Ali na praça, e você sair desse estímulo visual que tem ali, recorrente, e conseguir se concentrar. Para É um mim não método. dava, não. Se eu Não. quando terminasse, a pessoa pedisse para eu, rapaz, repasse aí o resumo aí do que você leu, eu não ia me lembrar nem o nome do autor do livro. Ô, doutor, vamos falar um pouco sobre fonoaudiologia. O que Pois. é realmente fonoaudiologia e o que traz de importância para qualquer pessoa? Porque eu gosto até de relembrar que na psicologia, né? Psicólogo, todo mundo precisa de um Sim. psicólogo. Um nutri, né? Todo mundo precisa de um nutricionista. E o fonoaudiólogo, como é que é isso aí? Fale um pouco. Tá. A fonoaudiologia é uma das ciências da saúde, né, especializada em estudar as patologias associadas à comunicação humana. Então, todo o processo que envolve essa comunicação de fala, linguagem, audição, voz, né, processo de ensino e aprendizado, a fonoaudiologia vai estar ali tentando se debruçar para compreender os padrões, né, de comportamento, de audição, desenvolvimento de linguagem e enxergar as possíveis alterações para ajudar. Então, nós, como somos
né, seres humanos que se diferenciam dos outros animais pela comunicação, então o fonoaudiólogo entra aí como um profissional, né, super importante nesse processo que a gente tem de se comunicar, né? Que a gente, o ser humano que não se comunica, ele não interage, ele não sociabiliza, ele não tem uma vida social, né? E dificilmente vai buscar felicidade, ser feliz. Então a gente precisa do fonoaudiólogo e outras especialidades também importantes da fonoaudiologia, como a questão da perícia fonoaudiológica, a questão da deglutição, relacionado às disfagias, né, no processo deglutitório. E isso é muito importante também para que o fonoaudiólogo seja acessado pela população e obtenha êxito naquele quesito. Legal. Mas não é, no caso, não é interesse de, assim, uma necessidade de todos, né? Como no caso, como eu falei, Uhum. não é, é uma necessidade de todos, não, né? Nesse caso, não, né? Eu vou puxar a sardinha para mim. Fica à vontade. Eu acredito que sim, né? Você acha que todo, por exemplo, eu como comunicador, se eu quisesse fazer dar uma lapidada, uma melhorada na minha dicção, era Sim, necessário? sim. Aí tem, por exemplo, né, vamos pegar os disfêmicos. Os disfêmicos são as pessoas que popularmente são chamados de gagos, né? Então, as pessoas que não têm essa fluência verbal na linguagem. Então, pessoas que têm um problema de dicção, que têm um ceceio, né? Que falam assim. Tem até um Aham, rapaz que foi presidente, né, que fala assim, aham. né? Então, a gente vai estar lá ajudando nessas alterações, fazendo intervenções fonoaudiológicas, fonoterapia, para reposicionar essa língua, para que ele tenham essa fluência, né? Para que a sua comunicação seja mais eficaz, melhor e ele possa ser compreendido. Então, nós temos assim, eu acredito que seja para todo mundo mesmo, né? Os profissionais, então, da voz, você é um profissional da voz. Cantores, professores, locutores, né? Radialistas, vocês fazem o uso vocal como instrumento de trabalho, e aí esse processo pode causar abuso vocal, né? Um processo de irritação. E a gente faz toda a terapia de autopercepção para aquecimento, desaquecimento vocal, para alongamento dessas cordas vocais, preparar para o uso, né? Então, o fonoaudiólogo é para todo mundo. Você falou sobre, eu vou chamar de gagueira aqui, para que todo mundo entenda, né? Você falou que a gagueira ela é corrigível com terapias, com treinos, né? Uhum. Mas eu já vi pessoas é, que é gaga, né? Mas quando muda o idioma, por exemplo, um dos exemplos aqui, eu vou falar de uma pessoa que, inclusive, é meu parente e seu parente também, o Jocélio, né? O Jocélio, quando ele fala espanhol, ele não fala, ele não gagueja, né? E no português ele não tem a mesma desenvoltura, né? A Fluência, né? mesma fluência, né? Faltou a Sim. palavra. Não tem a mesma fluência de quando muda o idioma, inglês ou espanhol. É, isso aí não é ligado ao cérebro, não é ligado a. Como é que. Sim. A gagueira, né? Ela pode ser de algumas formas. Então, tem a Ah, então tem mais psicogênica. de uma É, forma da pessoa. tem pessoas que são disfêmicas, gagos, né? Porque existe uma alteração anatômica, mecânica, que faz com que ele não tenha essa fluência. E tem aquelas alterações psicogênitas, que tem um fator de base psicológico muito grande, importante, né? Então, as pessoas que ficam nervosas, né? Trazer aqui Uhum, um exemplo, que falam fluentemente durante o dia, né? Mas quando talvez eu falar ao público, em público, pegar um microfone, ela vai gagueja. ficar naturalmente gaga. Então tem uma base psicológica dela não achar que não vai conseguir dar conta daquele momento importante da vida e não vai conseguir falar, né? Então essa pressão psicológica pode ser um fator determinante para o tornar disfêmico, gago, né? Essa pessoa que fala outra língua fluente e ele não gagueja, né? Só gagueja na sua língua materna, vai que tem um fator psicológico por trás, porque ninguém espera que uma pessoa, talvez do nosso meio, né, fale fluentemente outra língua. Então ele tira de letra, ele vai falando, mas se espera que ele fale bem a sua língua materna. Ali a convivência não faz, doutor, a pessoa se tornar gago porque acha legal, porque admira, porque criança tem dessas coisas. Não tem essa possibilidade? O aprendizado, né?
a referência que essas crianças têm, se elas forem gagas, né, pode ser que ela comece, porque ela está aprendendo, vendo a pessoa gaga falando, ela começar a imitar. A gente aprende por imitação, é a primeira forma de aprendizado. Mas isso não é determinante, pode ser uma possibilidade, né? Uhum. Então, o que é mais determinante, realmente, são pessoas da família que já são gagas, né? Hereditariamente passar, e você tem que ficar atento aos primeiros sinais daquela criança que está aprendendo as primeiras palavras, né? E o uso que cada indivíduo faz do código linguístico, o regionalismo, influencia no nosso modo de falar, né? O nosso sotaque nordestino, o sotaque pernambucano, o baiano, e isso é fruto do meio onde os indivíduos estão inseridos. Então a gente pode ter essa possibilidade, mas jamais ser determinante no processo de gagueira de alguém. Já que a gente está nesse assunto, tem um tipo de, não sei se posso chamar de gagueira, mas você deve conhecer até o termo técnico aí, a forma certa de falar. É aquela que a pessoa engole algumas letras, tipo a asa dela. Ah, Conhece alguém que fala assim? Tipo, não sei se. Tipo, a pessoa fala. Tem algumas letras que a pessoa não fala. a gagueira, ela tem Tipo, no vários lugar do tipos. pai, o cara chama só ai, mais ou Sim, menos assim. ou a gagueira, ela tem vários tipos, né? Tem aquele que acelera a fala, tem aquele que realmente omite Ah, palavras e sons, e tem aqueles que realmente só falam, fica né? repetindo Fica a repetindo, né? sílaba. Tem uns que aceleram. Então, são vários tipos de, sim, de disfemias, né? Ah, então se enquadra mesmo. Tu tem que fazer a avaliação, o exame clínico, né? Com um fonoaudiólogo, para que a gente possa ver, avaliar, fazer o diagnóstico e depois tecer a melhor terapia, a melhor intervenção. O que a gente chama até de destrava-línguas, né? E para você falar com o fonoaudiólogo, meu internauta. Ah, antes deixa eu te perguntar, você tá gostando do bate-papo aqui? Se estiver gostando aí, se não for inscrito, se inscreve no canal, aperta o sininho aí, que é para você ficar informado quando entrar novas edições. E dessa edição, se você estiver gostando, dá um like aí, tá bom? E nos segue também nas nossas redes sociais. E eu quero lhe perguntar, doutor Dionildo, se a pessoa quiser encontrar um fonoaudiólogo e esse fonoaudiólogo for o doutor Dionildo, para ser o doutor Dionildo, como é que faz aí? É... Então, é só me seguir nas redes sociais. Eu estou com um perfil profissional, @Dr.Dionildo, fonoaudiólogo, né? Vocês podem colocar aí. O Lohan vai colocar aqui embaixo também um link, né, Lohan? Para o pessoal Nota me aí o horário. seguir. Lá vocês dão acesso ao link também do WhatsApp para marcar, agendar a consulta. Vocês falam lá e vê o melhor horário, né? Também realizo atendimentos domiciliares e sigam o meu perfil Instagram, que eu vou tentar estar alimentando, né, com temáticas importantes como essa nossa que nós iremos trazer e várias dicas para as famílias atípicas e os temas que envolvem a fonoaudiologia de maneira geral. Bem, eu queria que você falasse um pouco sobre de maneira geral, né, da fonoaudiologia e sua importância, de maneira geral. Sim, sim. Ó, a população ela pode buscar nós fonoaudiólogos de diversas formas, né? Eu acredito que a mais importante delas, que pode, caso não haja a nossa procura e atuação, levar ao óbito, são em pacientes disfágicos. Então, a O que é avaliação isso, doutor? são pacientes que têm problemas na deglutição, né? Que têm alterações no processo deglutitório É e o não que chama. conseguem engolir, Ah, né? tem relação com o que chamam. Não, acho que não. O que chamam de calo na garganta, não, né? Não tem nada Não, a ver, isso aí não. é a especialização da voz, né? A Aham, gente também atua nessa nessa área. especialidade na área da voz, com profissionais da voz, os calos vocais, né? Uhum. Essa é outra área especialidade que eu estou dizendo que é a disfagia. Então, a disfagia são pessoas que têm dificuldade de engolir. Então, pacientes pós-AVC que foram, né, foram entubados, que foram sondados, traqueostomizados, que estão em leitos de UTI, pessoas que têm algum problema de engolir e podem realizar micro pequenas aspirações e levar esse alimento, né, de maneira insegura para vias aéreas, para os pulmões, e pode ter uma pneumonia broncoaspirativa. Então a gente entra nesse processo de intervenção para que o alimento possa garantir o aporte nutricional com segurança e levar o alimento, né, de maneira segura sem ele se engasgar. Isso acontece muito com idosos, né? Eu tenho visto. Muito, E é bastante. reversível, no caso, um fonoaudiólogo tem Sim. a habilidade de fazer esse processo, é de. Sim.
Eu conheço muitos idosos, né, que é extremamente comum mesmo, são o que a gente chama de pacientes neuromusculares, devido a algum problema neurológico, né, um AVC, a própria velhice, que ela é uma doença neurodegenerativa, né, Uhum. o paciente ele vai começando a perder toda essa estrutura muscular de levar o alimento, né, que são estruturas musculares anatômicas que fazem esse processo. O Alzheimer, pessoas que têm um trauma, alguém tem um acidente de moto e bate com a cabeça, né, tem um trauma craniano, ele vai ter dificuldades depois de deglutir, né, até talvez até a reaprender. Pacientes oncológicos, pacientes que tiveram AVC, que foi acometido a região, né, que é responsável pela fala, que é responsável pela deglutição, então a gente vai atuar nessa área aí. Junto com o pessoal de voz, né, as áreas de voz, junto com outra área que a gente também pode atuar, a área da audição. Então, o processo de realizar e fazer exames audiológicos para saber onde que está a perda auditiva, se é unilateral, se é bilateral, se qual grau, pequena, leve, severa, até mesmo para encaminhar para protetizar. A gente realiza o teste da orelhinha, o teste da linguinha, né, para ver se o paciente tem a anquiloglossia, conhecido como língua presa popularmente. A gente faz essa avaliação para que essa língua tenha mobilidade, para quando chegar na etapa da sua vida adequada, consiga falar, né, consiga deglutir, consiga extrair o leite materno da sua mãe e fazer a amamentação, porque se ele tiver essa língua presa, ele vai ter dificuldade até de amamentação, né? Então, o É, fonoaudiólogo, desde os primeiros inícios do ano de vida até o final, né? Esse idoso que vai ter problemas de audição, a gente está atuando, fazendo acompanhamento para que o paciente tenha qualidade de vida, né, em todos os aspectos. interessante, eu não sabia dessa questão aí que o idoso, que o fonoaudiólogo trabalhava. Tipo assim, eu não sabia que esse lance do idoso não conseguir engolir ou engolir no lugar de entrar no esôfago, né? Falando de uma forma bem popular, desce para a traqueia, acontece esses fatos que não era para acontecer, né? Eu não sabia que era reversível, né? E por o que eu entendi, você falou que normalmente o pessoal sonda logo, né? É, a sonda ela entra como uma intervenção mais invasiva, já que ele não está conseguindo deglutir de maneira adequada, eficiente. Então, vamos garantir que ele não broncoaspire para o pulmão. A gente prescreve o uso da sonda. Aí, a terapia fonoaudiológica entra, né, paralelo, fazendo exercício de fortalecimento, de cognição. O paciente que sofreu AVC, ele vai perdendo um pouco a compreensão do mundo, né? Então, até o fonoaudiólogo tenta fazer recuperar essa atenção dele. Quantos dedos tem aqui? Como é o nome da sua esposa? Vai realizando os estímulos, né? Bote o movimento da sua língua para cima, para baixo, para que ele fortaleça essa musculatura e leve o bolo alimentar, né, para o caminho correto e a gente faça a retirada da sonda. Então, a gente atua diretamente também nesses pacientes que a gente chama de disfágicos, né? Que tem alterações na deglutição. Eu não sabia, eu pensei que o fonoaudiólogo trabalhava diretamente com a voz, mas Pois. aí você falou de audição, né, também, que Isso. auxilia como é que funciona isso aí que você falou, a questão da pessoa às vezes está perdendo a audição, para a pessoa ter uma melhor qualidade de vida. Quem faz os exames audiológicos, né? Bera, teste da orelhinha, a audiometria, a impedanciometria, todos os exames que o otorrino prescreve somos nós. Eu Ah, costumo é? Eu não dizer, sabia. para a gente esclarecer assim ficar bom, né? O fono está para o otorrino como o nutricionista está para o endócrino, né? Ou o fisioterapeuta está para o ortopedista, né, médico ortopedista. Então a gente trabalha diretamente, né, auxiliando esses outros profissionais nas alterações, né. E aí hoje a especialidade da fono que mais está em alta, né, que está levando essa ciência para ser mais conhecida popularmente, é a especialização da fala e linguagem, né? Por conta da demanda, do aumento da incidência do TEA e de transtornos de desenvolvimento de linguagem, né? Muito bem, olha, eu queria aproveitar o ensejo aqui. Eu citei o nome do Jocélio aqui, e eu queria aproveitar para mandar um abraço. É um internauta que toda vez assiste aqui o nosso podcast. É o meu primo, Júlio Moita. Aí o Jocélio, e toda a família, né? A esposa do Júlio, enfim. Um abração a todos. Um E abraço, meu esse, primo.
E esse eu sei que você. Agora que ele vai assistir mesmo, né? Com você É, aqui. Agora eu queria que a gente entrasse um pouquinho no TEA e a importância do fonoaudiólogo. É, qual a importância, em que pode auxiliar numa melhor qualidade de vida o fonoaudiólogo para uma pessoa que tem transtorno do espectro, né? pronto. Do transtorno TEA, transtorno do espectro do Do autismo. autismo. É isso. Para nós falarmos do TEA, que é um assunto muito sensível, né? A gente tem que tomar alguns cuidados, né? Primeiro, assim, já começa pela sigla mesmo, né? Aham. Que nem todo TEA é autista, nem todo autista é TEA. E mas É, como? a sigla é essa, você está correto, né? Aham. Transtorno do espectro autista. Dentro desse espectro está o autista, mas existem outras alterações do neurodesenvolvimento que estão dentro do espectro. Algumas síndromes, que a gente chama DI, deficiência intelectual, a síndrome de Axpen, a síndrome de Rett, né? Então, porque a Organização Mundial de Psiquiatria, né, em 2000, 2003, ela começou a organizar e a perceber que existiam diversas alterações, né, do neurodesenvolvimento que alterava a fala e a linguagem, e ela foi reunindo essas alterações, colocou tudo dentro do espectro, do TEA. Tá? Ah, Então, nós temos que fazer essa diferenciação. Né? Na nossa época não tinha tantos diagnósticos, né? Uma classificação antiga até colocava o TEA como se fosse um aspecto da esquizofrenia. Né? As crianças que nasciam com a dificuldade de fala, de linguagem, de interação. Então, assim, voltando, né, passei um pouco, o TEA, o que é o TEA? É um transtorno, alteração, um distúrbio do neurodesenvolvimento que altera profundamente a fala e a interação social do indivíduo. Então, alguns minutos atrás eu falei que nós, fonoaudiólogos, somos os profissionais que estudam a comunicação humana, né? As uhum. patologias que envolvem a comunicação humana. Logo, o fonoaudiólogo ele tem um papel fundamental, importante para compreender o que é o TEA, quais são as pessoas que são acometidas e como se pode intervir para restabelecer essa fala, essa comunicação humana, já que o TEA esse alteração no neurodesenvolvimento prejudica a fala, a linguagem, a interação humana, né? E a gente é o profissional especializado que tenta estudar para compreender essas alterações. E as alterações causam comportamentos padrões, né? E limitações no comportamento de maneira repetitiva, com padrões disruptivos, com padrões que podem também causar exclusão social desses pacientes que são acometidos. Você falou algumas palavras aí que você poderia falar de uma forma mais Ah, sim. popular aí, Oh, porque desculpa. Qual você me entendeu, meu interrompa? internauta? Porque eu fiquei aqui só, rapaz, eu vou pedir aqui para em cearês agora, por favor. Eu me lembro qual foi essa palavra, porque aí. Não, resumindo, o TEA, né, ele é uma alteração do neurodesenvolvimento. Quando a criança nasce, né, a gente passa por um processo de maturação normal, né, que ele vai ter que obedecer determinado padrão, que a gente chama de marco de desenvolvimento de fala e linguagem. Ou seja, aos 2 meses, a criança vai começar a localizar o som. Aos 4, 5 meses, a criança já vai começar a balbuciar algumas primeiras palavras. Aos 10 meses, a começar a falar as primeiras palavrinhas, papai e mamãe geralmente. Aos 2 anos, já espera que ela fale 200 palavras. Então tem um marco de desenvolvimento de fala e linguagem, né? Que se Sei. espera, um padrão que a gente espera enquanto profissional de fala e linguagem. O TEA, ele vai desconstruindo esse padrão vai Entendi. causando atraso de fala, Ah, sei. entendeu? Então, ou vai começar a falar mais tarde, ou ele não vai falar. Né? E também outros marcos de desenvolvimento dessa criança, como desenvolvimento motor. A criança TEA, geralmente, ela não senta, né? Ela engatinha e já anda. Tem alguns pais, né, que já, o menino nem sentou, né, já foi andando logo. Se preocupe,
porque é característica, ele está saindo de um padrão. Nós temos que obedecer um padrão do neurodesenvolvimento neurológico que é estabelecido e esperado enquanto seres humanos, assim como o padrão marco desenvolvimento auditivo. E o TEA, ele causa uma desordem nesse desenvolvimento. Você está entendendo? Então, eu não sei se eu fui mais claro agora. Agora sim, agora eu entendi melhor. Antes de uns Desculpe, sai termos, puxando minha orelha, hein? sim, não, vai dando Eu quero certo me aqui. fazer ser entendido mesmo. Não, tá ótimo aqui. A gente falou você falou sobre essa questão aí, mas eu queria ir mais além. Pois não. Quando é que eu percebo que através da fala que uma criança pode ter TEA? Eu, assim, você até já adiantou algumas coisas, Sim. mas porque assim, eu conheço uma pessoa ali que não sentou também não, só andava engatinhando, aí se levantou e andou, simples assim. Pode dizer quem foi, Lohan? Não, né? Abraço, Lohan, meu aluno aí também, gente, ex-aluno. Nós temos, como eu falei, né? Os pais são os primeiros que já têm uma suspeita, porque ele espera que a criança fale, solte beijo, né? Se Uhum. comunique com choro ou ausência do choro. A criança que não chora tem algum problema. Sim. Né? Uma criança que fala também com 5 meses já fala papai, mamãe, água, comida, tem algum problema. 5 meses, né? Começar a falar cedo, e aí ele falava algumas palavras e depois deixou de falar. A gente chama de TEA regressivo. Então, saiu de um padrão. Então, tem vários sinais que só realmente com a consulta, fazendo uma avaliação clínica, né, para fazer uma anamnese completa, investigando, realizando exames. O primeiro processo, a gente pede o exame de audição, porque existem alterações e atrasos de fala que não são TEA. Hoje, devido ao boom, todo mundo está botando na conta do TEA. Mas tem gente que às vezes pode não ter audição. Se ela não escuta, ela não vai falar. Então, com o exame audiométrico, a gente descarta algumas alterações, né? E vai fechando o diagnóstico, tá certo? Então, existe... O espectro, ele é uma mudança às vezes inesperada, né? É isso mais ou menos, ver se eu consigo dizer aqui o que eu estou achando que é porque assim, o nome espectro se popularizou com o lance do TEA, né? Uhum. Aí o espectro, por exemplo, agora o sol tá quente. O espectro do tempo transformou rapidamente aqui numa chuva, em, sei lá, 2 minutos aqui tá chovendo. Uhum. Isso tem, tipo assim, claro que eu não tô falando ainda do autismo, eu tô falando do espectro. É mais ou menos por aí, essas mudanças inesperadas? Aí quando vai por exemplo, o que você está falando aí, pode ser e pode não ser, pode ter outras características, às vezes aparentemente tem um segmento comum, né, do que é um perfil que não se enquadra no TEA, mas de repente tem outra coisa ali que às vezes até imperceptível, pode ter essa possibilidade? Pode. A característica do TEA é essa dificuldade na fala, na comunicação, e tem comportamentos repetitivos e restritivos. Causa limitação. Então tem um padrão que ele não é respeitado, né? Mas nem toda limitação fora do padrão é TEA. Aí tem que investigar. Né? Então, o espectro do autismo tem várias patologias, eu não posso falar de doença, né? Mas que patologia seja um pouco de sinônimo, mas o TEA ele é uma condição neurológica. Né? E existem patologias que também podem se assemelhar a essas características restritivas do TEA. Né? Com a pessoa que não... Pode ser confundida, né? Pode. Né? A pessoa que não tem audição, né? Que a mãe tomou bastante antibiótico, né? No período embrionário da gestação, o filho nasceu com infecção, precisou tomar mais antibiótico e isso prejudicou a formação da cóclea. Ele não vai ter audição, mas até descobrir que essa criança não escuta, que essa criança vai ter o atraso de fala, porque ela não ouve, né? E aí ela pode ser enquadrada devido a essa característica, né, é dentro do TEA. E aí por isso que a gente pede os exames. Então existem várias características, né, do TEA, né, dentro desse espectro. Você entendeu? Show de bola. Lohan, anota de novo aqui que eu vou conversar com ele para saber o que eu pergunto aí. Anota aí a hora. Deixa eu ver aqui uma coisa importante que eu esqueci de falar também, que é sobre os tipos, né? 1, 2, 3.
Certo. Pronto. Pois é, eu também não me lembrei. Doutor, pode falar? Pode falar, Rafael? Pode. Doutor, você falou algumas coisas sobre o TEA. Só que a gente é, ouve muito falar sobre o tipo um, tipo 2, tipo 3. Não sei se é assim também. Também tem outras nomenclaturas, né? Tipo leve Sim. e assim sucessivamente. Tem alguma alteração de uma para outra, ou todos são iguais, mais ou menos, a forma que é diagnosticado, a forma que é tratado? Como é? Sim. O TEA, ele não tem um exame específico, né? O que a gente faz para fechar um relatório diagnóstico é o exame clínico, através de investigações, né? Hum, E aí a gente vai fechar o diagnóstico e dizer se é nível um, 2 ou 3. O que isso quer dizer? É o nível de suporte um, 2 ou 3. O que difere o 1 do 2 realmente é a questão ser verbal ou não verbal. Existem ah, TEA é. nível um que eles são verbais, eles são pacientes oralizados que se comunicam como aqui a gente está se comunicando. Talvez com alguma limitação, né, cognição, mas existem muitos famosos, inclusive, né, com TEA nível um, aquela atriz Letícia Sabatella, o próprio Messi, né, ouvi que até tem um campeão de motocross também que é TEA nível um, né. Já quando ele precisa de um suporte maior, o nível 2, aí ele já não fala. Já se é retirado essa comunicação verbal desse paciente. É óbvio que ele se comunica de outras formas, né? Que a gente não se comunica só com a oralização. A gente se comunica com o corpo, demonstrando as emoções, diversas formas. E já o suporte nível 3 é aquele com maior rigidez, com maiores limitações e comportamentos restritivos, né? Tem grande seletividade alimentar, tem às vezes dificuldade mesmo motora, né? De andar, de anda se mutilando, se batendo, né? Então, esses são os níveis. É importante também nós frisarmos que o TEA, geralmente, ele está associado a outras alterações, a outras comorbidades. A mais comum é o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Que aí também é outro Mas podcast que tá a gente dentro do pode TEA. trazer, Tá dentro do perfil TEA? e eles às vezes podem ser combinados. E é. O TEA, ele pode vir com uma DI, déficit intelectual. O TEA pode vir com ansiedade. O TEA pode causar insônia, a doença base, ser o TEA, né? E trazer essas outras alterações. E a mais comum é o TDAH. O TEA com o TOD. TOD, o que é realmente TOD? Então, o TOD é outro transtorno do neurodesenvolvimento, é uma sigla que significa transtorno, transtorno positivo desafiador, que também são alterações, né, ao longo desse neurodesenvolvimento, que a criança, o paciente, sente prazer, satisfação em descumprir ordens, em descumprir regras, né, em lhe desafiar. Geralmente, reside naquela criança que a gente. Nossa, que criança mal educada, que não respeita Teimosa. o pai, a mãe, teimosa. Ele pode ter um TOD, né? Assim, falando bem rasamente, mas o TEA ele pode vir associado com esse TOD, né? O TEA pode vir associado com diversos transtornos. E o mais comum, como eu havia lhe falado, é o TDAH, né? Como fonoaudiólogo, o que que você indica, né? Como você diz para a pessoa ter uma melhor qualidade de vida? O que que você indica para a pessoa procurar um fonoaudiólogo, além do psicólogo, ou em qual época, né? Porque a pessoa, Sim. tipo, se o fonoaudiólogo trabalha com a comunicação, às vezes a criança já nasce se comunicando, mas não com a fala, né? Em qual época, qual é a época certa, assim, que você acredita ser interessante procurar um fonoaudiólogo? O diagnóstico precoce é fundamental, né? Logo nos primeiros meses. É fundamental para que a gente garanta. Existe um período, que é o período de maior neuroplasticidade cerebral. Até os 5, 6 anos é onde a gente mais aprende, né? É onde tem mais células ali fresquinhas, né? Nos primeiros anos de vida. Então, se a gente tem um diagnóstico precoce, a gente pode reduzir os prejuízos na fala e linguagem. Então, desde cedo, o fonoaudiólogo ele pode ajudar, assim como outros terapeutas, né? Lembrando, Motinha, como o TEA ele é multifatorial, então tem diversos fatores, a ciência ainda não fechou um fator específico causador, sabe-se que ele é uma alteração do neurodesenvolvimento, mas ele não é transmissível, não é um vírus, não é uma bactéria, não é um trauma,
tem várias suspeitas do que possa ocorrer, né? Ausência de algumas vitaminas, como é o caso do ácido fólico, aumento de alguns nutrientes, de algum alumínio, minerais. Sabe-se que ele é genético, uma questão hereditária genética, está associado ao pai, que passa para o menino, né? Tem uma prevalência. Pois é, como é que é esse negócio aí? Você falou, a gente em off, a gente conversou sobre isso, tem mais possibilidade de passar para menino. Isso. Tem mais para menino. Isso Segura é um pouquinho. comprovado. Pronto, Segura um beleza, pouquinho, beleza. senão eu perco o raciocínio. Então, pelo TEA ser multifatorial, ele precisa de uma equipe multiprofissional. E esse diagnóstico precoce, ele depende do atendimento de todos eles. É óbvio que Simultâneo, logo de ao quando. mesmo tempo. É óbvio que o fonoaudiólogo, a gente costuma dizer que nós somos a porta de entrada para fechar o diagnóstico do TEA, que é a primeira suspeita que o pai tem, o menino está com atraso de fala, então procura logo a gente, né? Mas paralelo ao nosso atendimento, intervenções, tem que ter um terapeuta ocupacional, tem que ter um nutricionista, tem que ter um pediatra, um neuro, um fisioterapeuta, às vezes um psicólogo. Então, toda a equipe multidisciplinar vai atuar com esses fatores para tentar fazer intervenções, fechar o diagnóstico e aí recuperar, aproveitar esse período de maior neuroplasticidade, de maior aprendizado daquele paciente, né, nos primeiros anos de vida. Mas aí, indo para a sua pergunta, né, afinal, existe uma estatística, né, que revela, os estudos são recorrentes, que demonstra que existe uma maior incidência nos meninos. Né, a cada 4 meninos aparece uma menina TEA. Né? E o pai, quando tem uma paternidade tardia, também aumenta bastante. Se você é pai, já passou dos 30, quer ser pai, tem que investigar, tem que fazer, junto com a sua esposa, né, todo um preparo, né, para ver todos os exames, os índices, né, para saber se você realmente não vai ter alguma surpresa, né? Assim como a síndrome de Down é muito associado à maternidade tardia, né? O TEA hoje ele está muito associado a essa paternidade tardia devido aos dados estatísticos, né? Então, realmente, o homem ele tem uma colaboração genética nessa transmissão de herança para o aparecimento do TEA hoje, de acordo com os últimos estudos, né? Mas nós não temos. A verdade é esse, um fator que determina, se você fizer isso, o seu filho pode ser tese. Eu li um estudo recentemente, Moitinha, que fala que os agrotóxicos, o plantio, né, com muitos inseticidas ao longo prazo, né, que nós estamos cada vez mais comendo hortaliças e frutas geneticamente modificados, transgêneros, com o uso contínuo, né, a nossa mudança de hábito com muitos enlatados, processados, a nossa mudança na alimentação pode ser um fator. Né? Aumentou a quantidade de minerais, diminui a quantidade de nutrientes, né? Assim como a ausência do ácido fólico, né? Assim como o uso de telas, também está apontando outro estudo. Em relação à alimentação aí, hoje, assim, sem críticas, mas a gente está sendo obrigado a se alimentar com alimentos com agrotóxicos. Praticamente, sim, a pessoa plantar e colher e consumir é quase impossível, né? Não tem como. E para comprar onde você compra, a chance de você comprar sem agrotóxico, né? O que os orgânicos está muito difícil. Você não encontra em qualquer lugar, né? Então está muito complicado. Praticamente, se isso aí for um contribuinte, né? A tendência é aumentar cada dia mais. Aí você ia falando do uso de telas. O uso de telas também que é comum, viu? É muito comum. A criança nem fala, mas a mãe, né, devido talvez a uma questão de tempo, de rotina, que precisa trabalhar, precisa estudar, deixa o menino ali na frente da televisão, dá o celular e ele joga, baixa aplicativos, fica no joguinho, já faz tudo, ela fica admirada, mas está causando prejuízo. Na sua linguagem, no mínimo escrita, né?
porque ela deixa de amassar, de brincar, de fazer o desenvolvimento motor da psicomotricidade fina e grossa para que depois ela consiga escrever e ter a sua linguagem, né, adequada. Então, ela vai deixar de falar porque a tela vai ter dificuldade no sono, existe a tela azul que vai dificultar com que ela consiga dormir e realizar as buscas necessárias para o seu aprendizado. Então, o abuso de telas hoje é um grande vilão também, apontam os cientistas, né, para esse atraso na cognição, no aprendizado, no desenvolvimento da fala e linguagem das nossas crianças. Criança, eu vou falar aqui dos anos 80, né, que é o tempo que eu fui criança ali, sei lá, 84, 85, menino brincava correndo, tomava banho de rio, aprendia logo a nadar, ou então morria logo afogado, né? Comia aquelas frutas sazonais, tipo, sei lá, cajá, era manga, corria atrás de onde tinha, ia lá. Então era assim, hoje os meninos de hoje se soltar não faz mais isso, né? Porque Não fica dá. ligado. Inclusive são tão direcionados à tela, a convivência é tão grande, que eu já vi crianças daqui, da nossa cidade, falando como um carioca. Porque fica vendo aqueles vídeos só de carioca e a convivência é tão grande que eles aprendem a falar como. Não é tentando, não é imitando, é o convívio ali, né? É como que morasse lá, não é? Você já viu situação assim? Sim, sim, já vi. É comum. Direciona aí isso não é só a dicção nem o sotaque, né? É algo muito maior que às vezes, como você falou aí, a questão da limitação, a criança não brinca, não faz aquilo que é para a criança fazer, aí acaba que prejudicando. Aí depois tem que ir atrás de um fonoaudiólogo. Botinho, eu estava aqui revendo aqui minha pesca. Uma coisa importante, interessante que eu estava vendo, né? Associada ao TEA também. Já que estamos no mês do TEA, né? No dia 2 de abril a gente vai comemorar, lembrar, né? O dia da conscientização mundial do autismo. Então, a superdotação, ela também pode estar associada ao TEA. Pessoas com altas habilidades, né? Que é característico também desse neurodesenvolvimento cognitivo humano, ela pode estar associada ao TEA como aquelas outras que eu havia mencionado. O que é isso? Às vezes a pessoa, ou a criança, antes de falar sua língua materna, já aprende o inglês, já aprende o espanhol. Nunca viu ou estudou sobre o espaço e compreende todo o movimento de rotação, translação, os planetas, as estrelas, né? Então, as altas habilidades, né, de resolver questões, problemas matemáticos, pode estar sim associado ao TEA. Nunca estudou matemática e consegue resolver um problema de álgebra, né? Você Segundo falando aí, grau. eu tô lembrando aqui da história do Thomas Edison, né? Que tem, não sei se é real, não sei se você já viu alguma coisa sobre isso, tipo, que ele foi expulso da escola por não Uhum. acompanhar, não se adequar ali Não, àquela não sabia. onde estava. Pois é, foi o Thomas Edison, foi, Lohan? Acho que foi o Thomas Edison, não foi não? O foi o Thomas Edison, foi o Nikola Tesla. Ou foi o Nikola Tesla, foi um desses bobão aí, viu? Dos grandes cientistas, falo com muito respeito, viu? Essa questão aí do uso de telas, as crianças estão aprendendo o convívio com outras partes do mundo, né? Inclusive está sendo uma preocupação para o governo de Portugal. Porque as crianças de lá, devido a aqui ser um país maior, consequentemente tem mais conteúdos na internet. E as crianças de lá estão aprendendo mais o português do Brasil do que o português de Portugal, usando você. Aí, coisas que é típica do português do Brasil, né? Não é Está comum. sendo uma preocupação do governo de Portugal. Ou recentemente foi proibido o uso, né, de celulares nas escolas, porque claramente prejudica o aprendizado, o processo de ensino-aprendizado, a formação da cognição e preserva, né, as inteligências individuais de cada um. Uma vez eu li que quando a gente está no coletivo, agindo em massa, a individualidade se perde. É importante, é bacana que a gente pense igual em alguns pontos de vida, né? Sim. Mas a individualidade tem que ser respeitada de cada um. Né? É importante. E dentro do TEA, isso, então, é necessário, porque a partir do que é feito o diagnóstico, né, muitos indivíduos com TEA, eles têm o que a gente chama de hiperfoco em alguma coisa. Então, a partir do descobrimento desse reforçador, desse hiperfoco,
tem hiperfoco em dinossauros. Opa, eu vou começar a terapia trazendo dinossauros, botando o dinossauro para engolir as palavrinhas, as letras, o A, E, I, O, U, para que ele também engula e comece a pronunciar, porque ele só tem o hiperfoco, ele só para de chorar com o dinossauro. É o hiperfoco dele. Então tem que aproveitar com o que ele tem, que ele chama a atenção, e assim eu vou vinculando, retirando esse reforçador aos poucos e introduzindo outras formas para que ele interaja socialmente e aí tenha a aquisição da linguagem, né? Então a gente trabalha muito e aí, nesse formato, as intervenções fonoaudiológicas, respeitando a individualidade de cada um, né? Sei, ainda voltando lá no Tesla, no Thomas Edison, que eu acho que é o Thomas Edison, eu, eu lembrando aqui, como estou em dúvida, mas se a gente analisar a questão não é nem ser superdotado, mas a gente pode ver que um dos jogadores que mais se destaca é o O Messi, Messi, por exemplo. E ele é autista, né? sim. E ele é autista. Então é assim. O hiperfoco dele virou o esporte e o futebol, né? Exatamente, não está dentro da superdotação, né? Mas, Será se ele é superdotado? Eu confesso que eu não sei. pois é, sinceramente eu não sei, mas um Mas o hiperfoco, TEA, pelo menos, TEA, ele é nível ele é 1, e tem pode ser o hiperfoco no hiperfoco futebol, né? futebol. Pois é, então é isso, porque às vezes a pessoa, principalmente, apesar do nome estar em todo canto, mas as pessoas não conhecem como é de fato, né? Às vezes o pessoal, o fulano é autista, o filho do fulano é autista, aí a pessoa acha que existe uma limitação, porque ele é autista, ele tem que, eu vou até falar, tem que se aposentar ou coisa assim, onde na verdade ele é capaz de tudo. Realmente, Thomas Edison, você falando aqui, realmente foi Thomas Edison que foi para fora da escola. A mãe dele recebeu uma carta dizendo que ele era incapaz de aprender, com Sim, 7 anos de idade. Pois é, foi o Thomas Edison mesmo, né? O da luz, né? Isso, exatamente. Da luz, salvo engano, o relógio de pulso, Sim. né? E outras. E da corrente contínua. Da corrente. Não, da corrente contínua da corrente contínua Não, o Nikola Tesla inventou a corrente alternada. Ah, ele é da corrente contínua, né? É isso mesmo, Foi mal. Pois é, então é assim, são pessoas, uma pessoa que se destacou para o mundo todo, quem não queria ser filho, sei lá, irmão do Thomas Edison daquele, né? Não é? E na verdade ele foi expulso da escola porque não estava acompanhando, né? Então tem é superdotado, e se ele era, o Thomas Edison, Albert Einstein, o Galileu, enfim, esses caras aí. Se o cara não acompanhava, né, quem sabe se ele não era autista? Sim. Podia não existir nome, né? Mas quem garante, né? Na época, o nosso diagnóstico era difícil no nosso tempo, né? Né, Motinha? Essa classificação, né, é recente, de 2000 para cá, da Associação Americana de Psiquiatria, de 2000 para cá. Então, se nós voltarmos no nosso período de escola, muitos colegas nossos, ou familiares nossos, né, que estavam muitas vezes de uma maneira pejorativa, estigmatizada, né? A gente rotulava, o menino é abestado, o menino é retardado, o menino não sei o quê, né? Menino fulano, nossa, eu vou andar com fulano, ele é todo boca aberta. Então, não tinha um diagnóstico. Aí eu suspeito que as pessoas falam assim, tá parecendo muito tela. Eu acho que já existia, Tinha um colega da gente em 98. Já existia. Em Só não 98. tinha diagnóstico, né? Tinha um colega da gente em 98, tava eu, o Mads, e outro, a turma lá da gente, né? A gente sempre andava junto. Aí ele tinha um interesse numa determinada menina. Aí o Mads pegou e disse, ei, para não citar nome, né? Ei, meu colega, ó, ali, ó, apontou aqui no peito, aqui, ó. Ele pegou e foi assim, no peito do Madison e olhou. Ele não olhou pra menina. Ele pensou que era algum botão, alguma coisa que ele tava mostrando. Mais ou menos assim. Então, é assim, isso não quer dizer que tem uma relação, porque tem gente que tem. Eventualmente tem autismo e não chega a esse ponto, né? E às vezes a pessoa nem tem e chega, né? Mas poderia ser. Você falou do termo pejorativo, abestado, mas isso aí já acontecia no passado, e quantos era de fato autismo não tinha nome, né? Tinha a própria LDB, né? A Regulamentação da Educação Brasileira, classificava e construía uma política nacional de educação voltada para o Mobral, né?
Eita, é o novo. Mobral, lembra? Que eram destinados a pessoas que tinham dificuldades de aprendizado, né? Era, né? Eram Aí trazia voltados. novas técnicas, né? Aí, novas, então já existia uma preocupação de tentar classificar, né? Então, muitos termos até realmente ter uma orientação, né, um manual de diagnóstico do TEA, que é recente, que tentava ajudar essas pessoas que tinham limitações na fala, na linguagem e na interação social, né? A profissão de fonoaudiologia surgiu quando? Ó, ela surgiu em Portugal, né? Na Europa como um todo, ela é recente. Enquanto ciência, especialmente no Brasil, a primeira preocupação foi Dom Pedro que fundou, né? Ixi, Aqui no Rio de Janeiro, o INES, que é o Instituto Nacional voltado para os surdos. Mas só recentemente, no século passado, em 1970, 80, que a profissão foi regulamentada, que começou a ser reconhecida por lei, né, enquanto profissão aqui no Brasil. E lá na Europa também no século passado. Né? Moitinha, eu gostaria de falar um pouco agora para as mães, né? Eu acho que é sim. importante, né, esse momento para a gente orientar, esclarecer, que muitas vezes, quando eu estou ali no consultório, né, a gente, quando elas vão buscar ajuda, tem um encaminhamento, ela, no momento da anamnese de investigação, que eu saio perguntando desde o nascimento, fazer todo o histórico clínico, a gente nota no olhar, clamando por ajuda, né? Muitas vezes até desesperador, o que é que eu faço com meu filho? Um dos mitos e verdades que a gente pode trazer aqui, que não tem cura, é dizer que hoje, né, as terapias, todos esses profissionais irão ajudar 100% para ele ter uma vida normal, eu estaria mentindo. O que a gente pode trazer e traz com as terapias é qualidade de vida. Né? É estabilizar para que não evolua para os outros níveis e ele tenha maior autonomia e independência para tentar levar uma vida tranquila, sem depender dos pais a vida toda, né? Para que ele possa se Porque essa comunicar. dependência que dá medo, né? Os Isso. pais ficam com medo do amanhã por causa dessa dependência. Meu filho vai arrumar emprego, vai arrumar uma namorada, vai me dar netos, né? Então é uma preocupação recorrente que estudos ainda estão tentando nos ajudar, mas com a terapia multidisciplinar, há uma melhora, né? Pessoas, inclusive, que são nível 2, nível 3, e a gente começa a fazer intervenções, começam a falar, começam a se comunicar, não de maneira fluente, como aqui a gente está estabelecendo, construindo frases, argumentando, mas falar ao ponto de se fazer entender, eu quero comer, eu quero ir ao banheiro, eu preciso sair, ter um lazer, né? E socializar. Tem gatilhos para isso, para fazer eles se tornarem pessoas que independentes. Sim, a gente trabalha em cima disso, né? Para dar a maior autonomia possível para que eles fiquem independentes. O nível um, né? Ele pode levar uma vida, né? Desde que realmente acompanhado com diagnóstico precoce e acompanhamento tranquilo, né? Para evitar que seja associado a outras comorbidades. Né? Ao nível 2 e 3, né? Que a gente tem um pouco mais de preocupação e cautela para que não a terapia não cesse e aí ele tenha mais dificuldades, mais limitações restritivas, né? Mais rigidez. Eu acredito que a maior preocupação, assim, no início, Motinha, que as mães devem ter, é realmente com a fala. Ó, enquanto fonoaudiólogo, né, não puxando muito a minha sardinha, mas se a criança completou um ano, né, é um ano e meio, dois, e ele não falou papai, mamãe, né, não estabelece uma comunicação visual, um contato visual, né, ele tem seletividade alimentar. Esse contato visual que você diz é tipo olhar no olho, Isso. ele não O fica. TEA não, ele tem dificuldade de realizar esse contato É, visual aqui né? que eu estou fazendo com você. É uma característica, né? É. Seletividade alimentar também é característico. O Mas desenvolvimento hoje quase motor toda criança tem seletividade alimentar. Sobretudo verduras, coisas assim. Eu acho que mas o TEA é mais severo. Essa seletividade, né? Aí a mãe eu acabo, acho que sabendo diferenciar o que é um gosto, paladar, né? E realmente de uma seletividade, sabe? O desenvolvimento motor também é outra característica que pode trazer alerta aos pais, né? Questão do sentar em W, andar de ponta de os pés e realmente não sentar
já sair andando logo, né? São características do desenvolvimento motor que pode apontar para um diagnóstico de TEA, né, futuro. Então nós temos aí vários pontos que eu estou tentando pontuar para esclarecer para as famílias, né, que é de preocupação, porque o Cuidando logo mais cedo, né? é Quanto mais o cedo, melhor. diagnóstico precoce. E como você falou, não sei se eu entendi muito bem, você falou que o autismo, em alguma situação, por o que eu entendi, em alguma situação é reversível, e outras, pelo menos, não progride, pode até, inclusive, dar uma melhorada, né? É, Foi o que eu entendi? É isso mesmo? com muita cautela. Pronto. Porque eu falei anteriormente que não existe cura, né? A ciência não aponta para uma cura específica dessa condição neurológica, né? Até Uhum. porque não é doença. Se não é doença, não tem cura. Mas pode. Você entende? Não é verdade? Mais um direcionamento. O que a gente faz com as terapias é amenizar os prejuízos sociais, de fala, de comunicação, de socialização. Mas Você pode entende? zerar? Chegar ao ponto de zerar? Não, não, Você não. acredita que não, né? Hoje não. Hoje não. Depois a gente até continua com esse mesmo assunto. Eu queria lhe perguntar. Vou falar o termo popular mesmo, mudo. O mudo, quando criança, quando cuidado com o tempo, é possível que. Porque em alguns casos a pessoa é mudo porque tem a língua colada até o final, e outros porque não escuta. Não é isso? Ou estou enganado? Ó, o mudo, né? Muito cuidado com esse termo, eu não É, gosto particularmente dele. né? Porque Pronto. ele Porque eu não. traz muito estigma, né? Uhum. Mudo, a gente chama de surdo mesmo, né? Né? Ou um surdo mudo, né? Aham. Geralmente está associado, né, a alguma patologia, alguma alteração. Inclusive, os pais consanguíneos, com que existem consanguinidade, né? Que se É. casam, primos que se casam entre si, que tem alguma alteração genética, de ordem genética, acaba passando para os seus filhos, né? Então, ele pode causar. Muitas vezes, esse surdo ele tem um prejuízo, ele não escuta na audição, logo, ele não vai falar, entende? Se eu já tenho, digamos, meu pai mudo, eu sou mudo, eu tenho um filho, tem uma possibilidade de ser mudo. Sim. Antes que eu espere os resultados, eu poderia logo com, tipo, sei lá, com 8 meses, 9 meses, procurar um fonoaudiólogo Claro. e vir um resultado positivo. Sim. Talvez até conseguir fazê-lo falar? Não, Não sei se é mais ou menos por aí, a questão da comunicação. Você falou uma pergunta, uma questão interessantíssima. Logo quando o bebê nasce, em 48 horas, né? E por lei é exigido que se faça o teste da orelhinha. Já para nessa triagem neonatal já se perceba com a avaliação interna do ouvido se tem alguma alteração. Se tiver alteração naquele momento, a gente já encaminha e fica em monitoramento por mais 2 anos. Até fazer exames mais específicos, um deles é o BERA, que pode ser feito em crianças, né? Inclusive com sedação, para saber como é que está o nervo auditivo interno, porque o teste da orelhinha é uma triagem, não vai Uhum. tão interno, tão a fundo, né? E aí logo depois de descoberta essa perda auditiva total, né? Aí vamos fazer análises para saber se protetiza, qual tipo, porque tem perda que ela é moderada, que ela é severa, que ela é leve. Aí, a depender do caso de cada um, a gente vai protetizar. Mas que esse paciente que ao nascer não escuta, ele não irá falar. Por quê? Porque a gente fala pelo método de repetição de imitação. Eu tenho uma paciente que ela ouvia tranquilamente, então ela desenvolveu a fala. Mas depois ela foi perdendo a audição por outras questões, né? E ela é protetizada, ela tem uma perda moderada a grave, né? E é protetizada. Se tirar o aparelho, ela não escuta. Mas ela fez a aquisição da fala antes de perder a audição. Então, cada caso, cada individualidade, né, é um caso para a gente pensar, e o fonoaudiólogo ele vai atuar também nessa questão da audição diretamente, porque a partir dessa audição é que a gente vai reproduzir a fala e a linguagem, ter a percepção de mundo, né? A Uhum. cognição, a espacialidade, tudo. Compreensão mesmo, a linguagem receptiva. Doutor, a gente já falou bastante sobre o surdo e mudo, né? Mas tem uma coisa que, assim, eu já vi alguém assim,
Um colega meu, ele escutava mais. Então, a hipersensibilidade auditiva, do que se trata? Isso é uma deficiência? Do que se trata? É uma característica do TEA, né? E É o que a gente chama de hipersensibilidade sensorial. Então, luzes, audição, cheiros, texturas, ele é mais sensível. A sua sensorialidade, ela é mais sensível a qualquer mudança nesses quesitos, né? Aí vai causar desconforto e às vezes irritabilidade. O TEA, junto com vários outros transtornos, eles esperam uma rotina. Quando se sai da rotina, né, é, vai causar um desconforto, né? Então, essa hipersensibilidade sensorial, ela é muito comum, é característica ao TEA. Então, ele vai ter uma seletividade, muitos da sua seletividade alimentar é por conta da textura, né, da consistência dos alimentos. Então, ele vai comer algo mais pastoso, né, um mamão, um abacate, aí ele não vai conseguir deglutir, porque ele tem essa hipersensibilidade, E no né? caso não é só, eu tô falando, Do eu falei a som, do som, né? Mas tem isso, também outros. sensorial. O som, você vai no lugar sair com um paciente, uma criança até, ele não fica no lugar onde tem muitos ruídos, porque ele tem essa hipersensibilidade, né? Então já vai No caso, causar tem prejuízo no paladar, no olfato, isso, no não só. cheiro. Então a questão sensorial, quem trabalha essa questão sensorial vai ser outro profissional, que é o terapeuta ocupacional, né? Junto com o nutricionista, junto com o fonoaudiólogo. Por isso que é importante toda essa equipe de multiprofissionais, né, por trás de todas as características do TEA. Olha, eu queria também, a gente até já falamos um pouco sobre isso há, há um tempinho, né? Mas eu queria mais uma vez reforçar sobre a recomendação que você dava para os pais se você tivesse agora no seu consultório e se porventura você tivesse diante de um pai de autista. Qual a recomendação, doutor? Acho que, ó, primeiro, fiquem sempre atentos, né? Vocês são os primeiros a perceber esses sinais, buscar ajuda rápido para o diagnóstico precoce. A convivência às vezes dificulta, né? Para a pessoa observar. Às vezes facilita, mas às vezes você não quer perceber. Sim, tem que aceitar. Tem que aceitar para que você possa recorrer e comece a fazer a terapia o mais rápido possível, né? E cuide-se também, eu acho que eu preciso falar isso. A mãe atípica, que é assim que a gente chama, né? A mãe do TEA, muitas vezes a nossa mãe já é a nossa maior referência, nossos pais, né? Mas a mãe atípica, alguns estudos apontam que é o centro da terapia. Tem uma relação enorme do menino TEA, já que é o que tem maior prevalência, né? Com a mãe atípica. Então, tudo que ela faz, se ela não estiver bem em tal dia, ele vai sentir. Se ela se desorganizar por algum motivo devido ao trabalho, tiver algum problema, ele irá sentir. Então, cuidem-se também, né? Os pais atípicos, assim, sobretudo a mãe, vocês são o centro da terapia do seu filho. Até porque eles irá precisar de você, tem uma dependência também grande, né? Acredito que outra recomendação, né, é se organizar, né? Na sua cidade, aqui na nossa em Frecheirinha, as mães atípicas, já existem aí alguns movimentos sociais onde elas se reúnem, elas contam as suas histórias, elas compartilham as suas experiências. Tá certo que Rapaz, essa pimenta do reino aí fica toda hora perturbando. não é, cada pessoa tem a sua individualidade, mas compartilhar dessas experiências é importante. Então, a reunião das mães atípicas, fazer esse movimento, né? É muito importante, eu acredito, para amenizar as dores, para compartilhar o que dá certo, o que não dá certo, né? E buscar também ajudas. Existe a política nacional, agora, o Motinha, também é preciso ser dito, né? Do novo governo federal, que eles estão começando a fazer um mapeamento, o governo vai querer saber onde estão os TEAs, quem são eles, né? Qual a quantidade em cada município? Em julho do ano passado foi lançado um sistema, o Sistea, onde o governo já e começará a exigir dos municípios fazer esse mapeamento, esse levantamento, para que
o governo federal possa enviar medicações gratuitas, a quantidade de profissionais necessários, né? Existe um grande movimento já nacional de construir as casas dos autistas, né? Que inclusive aqui em Frecheirinha também nós já percebemos um esforço, né? Para que ela já possa sair do papel e O começar a gestor existir. pretende? Isso. Desde a campanha passada era uma proposta, né, Proposta de governo, né? Do proposta do Gargamel. governo, exato. Então, eu acredito que todos os municípios terão que começar a fazer isso, porque a política nacional de saúde está atenta a essa crescente demanda do TEA. Não é um número, né, muito grande, a cada 36 crianças um TEA. Então, a cada sala de aula, com 35 pessoas tem um TEA que precisam de vários profissionais, que precisa de medicação para dormir, que precisa de várias coisas, Rapaz, tem que né? botar um. Bora se envolvendo para isso aí, Tezinho. Então, essas políticas de atenção à saúde do TEA, elas são cada vez mais recorrentes. Então, mamães atípicas, né? Falar diretamente com vocês, pais, se organizem para que vocês possam dar mais conforto e qualidade de vida para os seus filhos, que é necessário. E conte comigo, quanto fonoaudiólogo, né? E com quem vocês procurarem. Ok. Eu queria que você também falasse um pouco sobre. Cara, tem tanta coisa pra gente conversar, doutor, mas eu queria que você falasse um pouco sobre mitos e verdades, porque assim, existem preconceitos, inclusive eu acho que essa estatística aí, eu acho que ainda é maior. Por causa do preconceito pessoal, às vezes se omitem, se escondem, não quer procurar um diagnóstico, né? Mas eu acho que se for mesmo assim, a fundo, eu acho que dá mais, viu? É lamentável, né? Mas, infelizmente, eu acho que é capaz de dar mais do que isso aí. Mas bem, eu queria que você falasse dos mitos e verdades e eventual preconceito, né? Que tem, às vezes, o próprio pai, né? Às vezes tem um filho que suspeita de ser, mas por preconceito não Acho que o primeiro busca grande ajuda. mito e verdade é achar que o TEA, né? Ele é uma pessoa com retardo mental, com deficiência intelectual, com DI. Não. Existem pessoas com TEA com altas habilidades que podem levar uma vida normal, para produzir mesmo, né? Para trabalhar. Então, acho que é a primeira desconstrução que a gente tem que fazer, né? Mas esse lance de menino e menina, isso é mito ou é verdade? É mito. Né? Existe uma prevalência maior de 4 meninos para uma menina. Mas Então, menina pode ter TEA. mas menina pode ter. E um detalhe: quando acometida a menina, o grau de severidade geralmente é maior, ela tem nível 3. É mesmo? Né? Então é um mito achar que só meninos têm TEA, assim como também aponta-se que mais meninos são TDAH, tem mais essa hiperatividade mental e física, né? Então nós temos vários mitos e verdades, né? Um mito, né? O TEA tem cura? Gente, não tem, né? Não tem também, que existe uma melhora na qualidade de vida, né? E estabilidade desses quadros restritivos na comunicação e na sociabilidade, né? Mas é comum, doutor, que alguém pergunte se é reversível, se na verdade é tratado o TEA? Sim, é muito comum, né? A expectativa que é criada pelos pais é que ele seja verbal, que ele tenha uma vida normal, mas nós temos que ser, né, também coerentes e justos em falar que a gente trabalha para dar qualidade de vida, né? Junto a todos os terapeutas, né? Tem outros mitos que você esteja lembrando nesse momento? Sim, tem um mito muito importante que eu já peguei uma mãe, né, com a suspeita que Que seu assim, filho... doutor e meu internauta, esses mitos é bom a gente aqui ir esclarecendo, porque eu acho a parte mais importante aqui do podcast, para falar a verdade, porque às vezes tem tantas falas que deixa a pessoa, às vezes cria falsas esperanças, né? Faz com que a pessoa tenha uma esperança no que não vai existir, e às vezes também deixa a pessoa para baixo sem a necessidade de ter, tipo assim, você traz para si uma tristeza por causa de uma informação errada, e aqui é onde vai ser esclarecido, né? Por isso que eu queria aproveitar para falar sobre esses mitos, né? Perfeito.
eu vou trazer mais um mito e uma verdade. Um grande Certo. mito que eu peguei uma paciente, né, e ela me apontou uma suspeita que o filho dela poderia ter tido autismo por conta desse episódio. Nós vivemos recentemente o período pandêmico, né? E aí ela apontou que sugerir que as vacinas, algumas vacinas, podem ter ocasionado essa alteração no desenvolvimento. Então, isso é um mito total, não tem comprovação, a gente tem que fazer serviço de utilidade pública, né? Continue realizando as campanhas de vacinação nas suas crianças, é fundamental para garantir a erradicação de inúmeras doenças, né? Na nossa época, a gente pegou a paralisia infantil, né, Moitinho? Uhum. Então, quem não tomava a gotinha ali, os pais já tinham receio e medo. Então, assim, a vacina não causa TEA, né? E é preciso que a gente tenha essa sensibilidade, essa preocupação. O que a pandemia trouxe e pode ter impulsionado o acometimento e aparecer mais TEA foi o isolamento social e consequente abuso, uso de telas. Porque como nós ficamos, essas crianças que nasceram, as crianças da pandemia, né? Então elas ficaram mais isoladas ainda. Não foram E para às a vezes uma escola. forma de consolar a criança ali era dar uma tela, né? Não tinha estímulo sensorial, não tinha sociabilização, não tinha escola, o abuso de tela. Então, o período pandêmico, se nós pudermos apontar alguma coisa e prejuízo que trouxe para o desenvolvimento de fala e linguagem, dentro da fonoaudiologia, foi o isolamento social. Trouxe esse prejuízo. Mas dizer que a vacina em si, então, é um grande mito, né? Uma grande verdade com TEA pode trazer independência pessoal na vida? Pode. Pode sim trazer uma independência, né? Mas desde que seja acompanhado e existem, é óbvio, alguns cuidados que precisam ter, né? Para que essa pessoa possa evoluir e continuar tendo a independência na vida pessoal, social, no trabalho, independência emocional. Até nós mesmos precisamos desses cuidados, né? Sim. Todo Né? dia a gente passa por situação que se a gente não tiver esses cuidados, a gente Sim, pode. a gente, por vezes, às vezes não dorme bem, aguardando aquele boleto, né, Moitinha? É. Às vezes a gente passa por problemas afetivos, emocionais dentro de casa. Então, todos nós passamos por momentos assim que a gente não está comendo bem, né? E aí acaba tendo um prejuízo físico também. Então, Sim. o TEA, ele pode sim, né? Mas com cuidados. Tem mais algum mito aí que você. Vou Porque dar uma é assim, pesquisada aqui, são Moitinha. tantos, eu acho que você convive com pessoas que traz perguntas que você nem imaginava que. Assim, a pessoa às vezes escutou por a rua e traz para você, como você convive com pessoas do TEA, né? Tem. Por exemplo, mamãe chega no meu consultório, meu filho tem esse comportamento e eu vi que na vizinha ela é TEA. Será que o meu filho é? Né? Meu filho senta em W, meu filho ele não come tudo, né? Calma, como eu falei no início da nossa bate-papo, cada indivíduo tem uma individualidade. Se espera um padrão de comportamento, né? Mas não significa dizer que seu filho senta em W, você seja TEA. Não significa dizer que ele ande de ponta de pé ou ele tenha seletividade alimentar e tenha TEA, né? Se espera esse padrão, mas existem diversas formas, diferentes formas, que só com realmente com investigação, né, com análise clínica mais apurada para a gente apontar no TEA. Então, acredito que esses recados aí podem ajudar, né, as mamães atípicas, os pais, para que tenha mais conhecimento, que eu acho que o grande barato, sabe, Motinha, é ter conhecimento, né, para que você possa buscar ajuda adequada. Caso a pessoa perceba, apesar de que você disse mais cedo que o tratamento ele é simultâneo, tem que ter um psicólogo, Sim. enfim, um fonoaudiólogo e outros profissionais, né? Mas, tipo, a pessoa acredita que há possibilidade do filho ter, ou acredita que o filho tem ter, o primeiro profissional que ele deve procurar? Psicólogo? Nós mesmo, fonoaudiólogo junto Fonoaudiólogo. com o neuro, né, o Né? neuropediatra. O Entendi. neuropediatra, ele vai ter ali condições, né, para ir investigando, e é ele quem fecha o diagnóstico.
Aí ele encaminha para o fonoaudiólogo, a gente faz a nossa avaliação, dá o nosso parecer voltado na perspectiva de fala e linguagem. Aí o neuropediatra encaminha para o psicólogo, ele dá o parecer dele, encaminha para o terapeuta ocupacional, cada um dentro da sua área, dá o seu parecer, faz o seu relatório daquele paciente e o neuropediatra ele vai juntando todas essas informações técnicas para fechar o diagnóstico do CID-11, que é o Código Internacional de Doenças Mundiais, que é o do TEA, CID-11, né? O neuropediatra é o profissional assim que vai fechar, que o interessante é que seja quem inicie e quem termine, né? O tratamento, mas é como eu falei, eu, fonoaudiólogo, porque a grande angústia desse papai e dessa mamãe é o atraso de fala, né? Então essa estimulação precoce, que é a primeira intervenção que nós faríamos, né, nós fonoaudiólogos, ela é fundamental realizar esses estímulos, né, nessa região toda dos órgãos fonoarticulatórios, para que dê mais mobilidade e tonicidade de língua, para que ele possa articular as palavras no momento, não no momento dentro do padrão esperado, mas pelo menos com um pouco mais rápido, né, já que vai ter esse prejuízo na fala. Doutor, eu queria que você falasse só um pouco mais aí sobre a importância, né, do dia 2 de abril, né, que é o dia do TEA, é isso? Isso, é o Dia Mundial Dia Mundial, de né, de Conscientização conscientização do TEA. Isso. Então, nessa data, a gente para, né, fazer uma campanha mundial. A gente vai perceber que cada vez mais universidades, a mídia, a internet vai estar voltada para essa temática, para sensibilizar a população, que é importante nós falarmos sobre, né? Como eu falei, o conhecimento é fundamental para a terapia. Se você não conhece, não tem como fazer a terapia. E a família é a extensão dessa terapia, Moitinha. O que eu passo dentro do consultório com o meu paciente é muito pouco. Só é 1 hora por semana, às vezes até menos, né? Tem alguns, né, na iniciativa privada, que tem mais estrutura, são 2 atendimentos por semana, mas é pouco diante que a família passa. Então, se a família não obtiver conhecimento sobre o que fazer, sobre quais estímulos realizar, estímulos sensoriais, estímulo de fala, estímulo auditivo, um bombardeio auditivo que a gente chama, para que ele possa estar se estimulando, né, e desenvolvendo, a criança vai ter dificuldades. Então, esse momento do dia 2 de abril, né, durante todo esse mês de abril, ele é super importante para essa sensibilização, né? Essa campanha vai trazer para toda a nossa comunidade que a gente está precisando. Legal. Eu queria lhe agradecer por ter vindo, muitíssimo obrigado. Queria que você deixasse um recado aí para os nossos, apesar de você já ter repassado aí já quase tudo, mas queria que deixasse um recadinho aí final aí para os nossos internautas e por aqui quase estamos aqui, né, ficando, Motinha? mas aqui é o recado para os internautas. Essa é a sua câmera. Então, gente, assim, me procurem nas redes sociais, né? Eu tô com um perfil profissional. Lá eu vou estar lançando, Moitinha, conteúdos da fonoaudiologia, do TEA, né? Divulgando aí o que é que a gente pode fazer dentro da fonoaudiologia para ajudar e dar qualidade de vida para as pessoas. E agradecer também pela oportunidade, me pedir desculpas para você, porque diante de todos os convites que você fez, realmente eu demorei a vir, mas não foi porque eu não quis, foi porque realmente a vida corrida de que a gente trabalhava, estudava, né? Quando você convidou para falar do tio Leoci, eu realmente eu fiquei um pouco um pé atrás, porque eu sabia que ia me emocionar, né? O tio Leoci foi uma pessoa muito importante ao longo da minha trajetória de vida. E outras temáticas, né, que nós podemos aqui depois discutir sobre, eu já me disponibilizo para o podcast Opa, Debaixo da Moita, daqui para o obrigado. final do ano. Pode me chamar que a gente ajusta um dia e o horário que eu retorno aqui, tá certo? Pronto, estou muito feliz. Muitíssimo obrigado, doutor. Um abraço, tudo Um de bom, abraço, tudo de viu? bom. Obrigado Deus também. abençoe. Meu internauta, beijo no coração, tchau, tchau, bom final de semana.